Existem versos na Bíblia que descem pela garganta da alma, como uma verdade antiga e, ao mesmo tempo, incrivelmente fresca. Versos que parecem sussurrados por Deus exatamente no momento em que algo dentro de nós se quebra. Versos que atravessam a poeira dos séculos, atravessam guerras, culturas, impérios, filosofias, e ainda assim nos encontram no ponto exato da nossa exaustão. Um desses versos, lá no livro de Eclesiastes, diz o seguinte: os ligeiros nem sempre ganham a carreira, os fortes nem sempre vencem a batalha, os sábios nem sempre têm pão, mas o tempo e o acaso sobrevêm a todos. Essas palavras são, ao mesmo tempo, uma ferida e uma cura. São uma denúncia e uma libertação. São um espelho e uma profecia. São a declaração divina de que a vida não é governada pela lógica estreita do nosso desempenho, e que existe um limite sagrado para o que o nosso esforço pode realmente alcançar. Eclesiastes não é apenas um livro, é uma dissecação da alma humana, uma radiografia da alma que sofre por tentar controlar aquilo que não pode. É o grito do sábio que percebeu, talvez cedo demais, a fragilidade dos nossos projetos, a inconsistência das nossas forças e a incontrolabilidade do tempo. E o que é curioso, ou talvez providencial, é que essa mesma percepção ressurge hoje, não com a voz de um profeta hebreu, mas com a de um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, o autor de A Sociedade do Cansaço. Ele descreve nosso tempo como uma era onde todos correm, todos produzem, todos se cobram, mas quase ninguém respira de verdade, quase ninguém vive, quase ninguém percebe que, quanto mais corremos, menos chegamos ao que realmente importa. Porque no fim, como diz o sábio, é sempre o tempo, e quase sempre o acaso, que decide os caminhos invisíveis da nossa existência. E, impressionante, e profundamente simbólico, como um texto que respira milênios e um filósofo que respira o caos do século XXI, parecem conversar na mesma frequência, como se o espírito de Eclesiastes tivesse encontrado um eco na era digital, na era da hiperprodutividade, na era da exaustão silenciosa. É como se o sábio bíblico e o filósofo moderno se encontrassem no mesmo vale cinzento da alma humana, olhando para a mesma corrida sem sentido. O sábio de Eclesiastes diz: a corrida não é para os velozes. É como se ele estivesse dizendo: por mais rápido que você seja, existe algo muito maior que a sua velocidade. E então, Byung-Chul Han complementa: vivemos exaustos, porque acreditamos que podemos tudo. É como se ele dissesse: você se destrói porque exigem de você, e você exige de si mesmo o impossível. O sábio bíblico continua: a batalha não é para os fortes. É uma declaração. Força, por si só, não garante vitória. E o filósofo coreano confirma: a autoexigência se tornou um novo tipo de violência. O que te destrói não é o mundo lá fora, é você tentando ser mais forte do que foi criado para ser. E por fim, Eclesiastes sentencia: o tempo e o acaso vêm sobre todos, como quem aponta para o céu e diz: há coisas que nenhum esforço humano consegue dominar. E Byung-Chul Han conclui: a alma moderna quebra sob o peso de tentar controlar o incontrolável. É justamente aquilo que você tenta segurar com mais força que te deixa mais cansado. 2 milênios e meio separam essas duas vozes, culturas, línguas, eras e mundos completamente distintos. Mas eles falam o mesmo idioma, o idioma da nossa finitude humana. Ambos, cada um à sua maneira, estão dizendo para a nossa geração: vocês estão cansados porque tentam ser aquilo que não são. O núcleo da nossa crise moderna não é tecnológico, não é social, nem mesmo é profissional. O núcleo da crise moderna é espiritual. Nós não estamos apenas sobrecarregados, nós fomos empurrados, por dentro e por fora, menos a assumir um papel que nunca nos pertenceu, o papel de Deus. Somos pressionados a ser sempre fortes, sempre rápidos, sempre brilhantes, sempre controlados, sempre produtivos, sempre impecáveis. E quando falhamos, porque nós sempre vamos falhar, não dizemos: isso é humano. Dizemos: eu falhei. E quando o acaso muda os nossos planos, não dizemos: a vida é imprevisível. Dizemos: eu não fui suficiente. E quando o tempo não acompanha a nossa agenda, não dizemos: o tempo pertence a Deus. Dizemos: estou atrasado. Byung-Chul Han chama isso de autoexploração. Eclesiastes chama de vaidade. Mas Deus chama de um peso que Ele nunca colocou sobre nós. E qual é a consequência? A alma adoece, a mente se fragmenta,
o corpo entra em colapso, o espírito se silencia, não em paz, mas em esgotamento total. O ser humano moderno não está apenas cansado, ele está esmagado pelo pecado da modernidade, o pecado de tentar ser Deus. A nossa sociedade sequestrou o tempo e o transformou num ditador. Tudo é para ontem, tudo é urgente, tudo é instantâneo, tudo é uma meta a ser batida. Mas para a Bíblia, o tempo nunca foi um inimigo. O tempo é uma ferramenta divina. Eclesiastes faz questão de repetir: há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de calar, tempo de falar. O tempo não é um tirano, ele é um pedagogo, é o marceneiro da alma, é o artesão secreto que trabalha onde ninguém consegue ver. Mas a sociedade do desempenho transformou o tempo em um perseguidor. A sociedade do cansaço transformou o tempo em um acusador. E quando o homem tenta mandar no tempo, o tempo responde com uma simplicidade brutal: não está nas suas mãos. O mundo odeia essa frase. Mas a sabedoria bíblica diz que é exatamente aí que o nosso descanso começa. E se tem algo que o homem moderno teme, é o acaso. Porque o acaso expõe a mentira fundamental da nossa época. A mentira de que somos donos do nosso destino. O acaso é o antivírus do orgulho. É o espelho que quebra a ilusão do controle. É o golpe inesperado que revela como somos pequenos, frágeis, simplesmente humanos. Para Eclesiastes, o acaso não é caos, é a revelação de Deus. Ele revela que você não controla tudo, que não sustenta tudo, que sua força não é suficiente, que sua sabedoria falha, que sua velocidade não garante a chegada e que você é criatura, não o Criador. O acaso reduz o ego, mas amplia a fé. Ele desorganiza a nossa lógica humana, mas reorganiza a alma no lugar certo. A dependência. A sociedade moderna odeia o acaso porque ele destrói a mitologia do desempenho. Mas Deus usa o acaso para quebrar o nosso orgulho e revelar o seu propósito. Eclesiastes e Byung-Chul Han concordam. O ser humano moderno está adoecido, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Estamos cansados não porque fazemos muito, mas porque carregamos muito. Carregamos expectativas, culpas, pressões, medos, comparações, feridas e autoexigências irreais. Cansados de ser fortes, cansados de ser velozes, cansados de ser perfeitos, cansados de nunca sermos suficientes, cansados de tentar ser deuses. E é exatamente nesse ponto, quando a alma finalmente colapsa, que Deus entra. Ele não entra quando você está correndo a toda velocidade. Ele entra quando você finalmente para. Ele não entra quando você está vencendo. Ele entra quando você admite sua fraqueza. Ele não entra quando você domina o tempo. Ele entra quando você percebe que não controla absolutamente nada. Deus não precisa da sua pressa. Deus precisa do seu silêncio. Porque é no silêncio que ele desmonta a mentira do desempenho e reconstrói a verdade da graça. A sociedade moderna diz: seja mais. Deus diz: seja meu. A sociedade moderna diz: acelere. Deus diz: acuite voz. A sociedade moderna diz: produza. Deus diz: descanse em mim. A sociedade moderna diz: você só vale se entregar resultados. Deus diz: você vale porque é meu filho. A sociedade moderna idolatra a velocidade. Deus trabalha na eternidade. A sociedade moderna adora performance. Deus trabalha no coração. A sociedade moderna exige resultados. Deus planta raízes. É por isso que Eclesiastes 9:11 não é uma mensagem de derrota. É uma mensagem de libertação. É Deus olhando para nós e dizendo: pare de tentar controlar aquilo que pertence a mim. Pare de tentar ser mais do que eu te criei para ser. Descanse, porque quando a vida te desmonta em público, Deus te reconstrói em segredo. Quando você finalmente aceita que não é tão rápido quanto queria, não é tão forte quanto fingia, não é tão sábio quanto esperavam e não é tão controlado quanto imaginava, a alma cansada cai, e quando ela cai exatamente onde deveria, nas mãos daquele que nunca deixou de te sustentar. E então acontece algo que o desempenho jamais oferece. Voca descansa. E nesse descanso, Deus sussurra ao seu coração: você cansou porque tentou ser alguém que eu nunca pedi que você fosse. E assim, na quietude onde o mundo não manda, onde a comparação não te fere, onde o tempo não te pressiona, onde o ego não grita,
onde o acaso te surpreende. O Deus de Eclesiastes faz aquilo que só Ele pode fazer. Ele devolve vida ao que estava sem vida. Ele reconstrói o que a pressa destruiu. Ele cura o que o desempenho feriu. Ele restaura o que a exaustão apagou. Devagar, profundamente silencioso, amém, porque Deus, o Deus verdadeiro, nunca se move na velocidade da pressa. Ele sempre se move na velocidade do silêncio. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Obrigado por assistir e até a próxima.